você assistiu os filmes da saga do Senhor dos Anéis, você conhece muito bem o Condado, que é a terra dos Hobbits lá no filme. E obviamente, quando você vê o Condado ali dos Hobbits no filme, você acredita que é apenas ficção. E não deixa de ser. Porém, o Condado realmente existe no nosso mundo, porque foi construído para o filme. Basicamente, ele foi construído como set do filme, porém ele ainda permanece de pé e se tornou ponto turístico lá da Nova Zelândia, mais especificamente na região chamada Mata Mata, e que você pode ir até lá e visitar o Condado dos Hobbits. Sendo assim, qualquer pessoa do mundo pode ir até Hobbiton e conhecer como são as casinhas dos Hobbits. Você já deve ter ouvido falar que vidro é feito de areia, mas como que isso funciona? E sim, é uma coisa muito comum utilizar areia para fazer vidro, sendo a principal areia utilizada a areia sílica. Além disso, possui alguns outros componentes, como sódio e cálcio também, além de outros componentes que tem ali. E geralmente essa areia sílica vai ser misturada com calcário e carbonato de sódio também. E toda essa mistura vai ser levada a um forno que vai ferver a cerca de 1600 graus no mínimo, então vai ter um ponto de fusão que vai transformar em um líquido meio viscoso aquela mistura. Depois eles vão fazer um processo de moldagem com esse líquido viscoso que foi gerado ali e um processo de corte, mas aí já vai variar da maneira como cada pessoa deseja fazer esse vidro. Alguma vez na sua vida você já olhou para o leite e pensou, por que isso daqui é branco? Ele possui essa cor por conta de duas substâncias principais que tem nele, sendo a caseína e a gordura. Sendo a caseína a responsável por cerca de 80% das proteínas que existem no leite. Sendo que a caseína é uma substância que possui uma coloração esbranquiçada. Enquanto a gordura possui diversas partículas ali que são dissolvidas no líquido. Além disso, a cor que nós vemos no leite também é extremamente influenciada pela luz, mais especificamente por conta de um fenômeno da luz chamado de dispersão. De forma simplificada, esse líquido que está ali com essas substâncias e partículas se misturando o tempo todo, com a luz batendo neles, acaba fazendo com que nós enxerguemos o leite branco. Parece meio louco, mas as pessoas desse vídeo estão voltando para casa depois do trabalho. Esse rio aqui é o Rio Ari, que fica lá em Berna, na Suíça. E a cada dia que se passa está se tornando cada vez mais comum os trabalhadores suíços utilizarem o rio como forma de locomoção para chegarem em suas casas. Principalmente nas épocas de verão, os trabalhadores suíços colocam as suas coisas em bolsas à prova de água, mergulham no rio e deixam a correnteza desse rio levar eles até a sua casa, pois o rio atravessa a cidade toda. Fora que acaba servindo como uma forma de diversão e também de exercício físico. Mas me diz aí, você teria coragem de adaptar esse costume para sua rotina também? Você já reparou alguma vez que você não vê o seu rosto de verdade? Muito provavelmente você vai falar, nossa, mas eu me olho no espelho, eu vejo o meu reflexo ali de como tá meu rosto. Teoricamente você tá vendo o seu rosto refletido de forma invertida quando olha no espelho. Fora que ainda leva um certo tempo para a luz chegar aos nossos olhos, então ou seja, você sempre vai ver a sua imagem meio que no passado e também não vai conseguir ver ela no futuro. E mesmo que você grave ou tire uma foto do seu rosto, você sempre vai ver ele com uma iluminação diferente, então sempre vai ter uma modificação ou até mesmo uma distorção do ângulo dele. Além disso, a imagem que uma outra pessoa vê de você também vai depender da percepção visual dela, então é muito provável que você jamais na sua vida vai conseguir ver seu rosto no presente. Todo mundo reconhece que o Albert Einstein foi um dos maiores gênios que já passou por essa terra, mas o que pouca gente sabe é como é que ele teve o fim da sua vida. Em 18 de abril de 1955, Albert Einstein acabou sendo internado lá em Princeton. Ele estava sofrendo de uma aneurisma que acabou rompendo uma de suas artérias e ele acabou sendo internado por isso. Ele teria que passar por um procedimento cirúrgico que poderia salvar a sua vida, porém ele se recusou a ser operado, porque ele não queria passar por isso. Porque para ele não fazia sentido e era de mau gosto continuar a sua vida de forma prolongada através de um meio artificial e não natural. Então por isso ele não quis ser operado. E inclusive ele ainda proferiu as seguintes palavras: eu quero ir quando eu quiser. É de mau gosto fazer isso artificialmente. Eu fiz a minha parte, é hora de ir. E eu farei isso de forma elegante. E um tempo depois, a vida dele acabou chegando ao fim ali mesmo onde ele estava internado. E as últimas palavras dele mesmo ninguém conseguiu entender, porque ele falou em alemão e a enfermeira que cuidava dele não conseguiu entender absolutamente nada, então não conseguiu registrar. E naquele dia, para muitos, a humanidade talvez tenha perdido seu último grande gênio. Uma coisa que você com certeza não sabia é que a cenoura nunca foi laranja, até que o ser humano modificou ela. Até meados ali do século 17, as cores da cenoura normalmente eram roxas, amarelas e brancas. Em algum momento ali, alguém resolveu modificar elas para ficarem laranjas. E ela começou a ficar laranja por conta dos agricultores dos Países Baixos, conhecido por muitos como Holanda. E os agricultores começaram a fazer algumas experiências ali para deixar ela dessa cor por conta da família real da época. Nessa época,
época, a Holanda estava ficando independente e a família real de lá era a família Orange e a bandeira deles era da cor laranja. Inclusive, se você não sabia, a bandeira da Holanda antigamente não era vermelha, e sim laranja no lugar desse vermelho que tem hoje. Então, em homenagem ali à bandeira do país e à família real da época que deu a emancipação do país em relação à Espanha, que tinha domínio antes, transformaram essas cenouras em cenouras laranjas. E com o passar do tempo, a cenoura acabou ficando assim ao redor do mundo. Existem sim outras cores de cenoura, mas a principal e mais comercializada hoje em dia são as cenouras da cor laranja, como a gente conhece hoje. Alguma vez você já parou para pensar o que aconteceria com um homem se por um acaso ele tomasse anticoncepcional feminino? Obviamente, é um medicamento para mulher, então logicamente ele vai afetar os hormônios femininos. Então se um homem tomar, ele vai começar a ter características mais afeminadas, ou seja, ele vai ter características mais femininas no corpo. Como, por exemplo, o crescimento de mamas e acúmulo de gordura nos quadris. Porque esses hormônios femininos que estão contidos ali no anticoncepcional vão diminuir a sua quantidade de produção de testosterona, que é um hormônio muito mais presente nos homens. Obviamente, isso também vai afetar a sua questão sexual, porque também vai diminuir a sua produção de espermatozoides, podendo deixar o camarada, obviamente, estéril e também impotente, né? Além disso, ele também seria afetado nas emoções, e com o tempo ele começaria a ter as emoções muito mais descontroladas, e teria a famosa TPM feminina também. Fora que também existe uma tendência à diminuição do pênis e do testículo do cara. Uma coisa que você muito provavelmente nunca percebeu é que o seu cérebro ignora o seu nariz, porque sim, ele vê o nariz o tempo todo, mas faz a gente fingir que não tá vendo. Basicamente, o cérebro entende que a visão do nariz constante poderia causar desconfortos e até mesmo tontura, e isso faz com que ele entenda que o nariz não é tão relevante assim para tarefas diárias, o que atrapalharia também a nossa visão, porque ficaríamos concentrados o tempo todo no nariz e não nas outras coisas que nós estamos vendo. Então, em resumo, você tá sempre vendo o seu nariz, você só não percebe isso, mas é muito provável que agora você vai estar aí olhando de canto de olho e vendo se você realmente está enxergando seu nariz, não é verdade? Segundo a mitologia grega, quando Hércules acabou enlouquecendo por conta de um feitiço feito por Hera e dando fim à sua própria família, ele acabou sendo punido por isso, e por conta disso ele teve que realizar 12 trabalhos lendários para poder se redimir. O primeiro trabalho dele era matar o leão indestrutível lá de Nemeia. O segundo trabalho era matar uma hidra, basicamente uma serpente gigante de múltiplas cabeças. O terceiro era capturar uma corça sagrada de Ártemis. O quarto era capturar um javali gigante de Erimando. O quinto trabalho era limpar os estábulos imundos de Álgia. O sexto trabalho era expulsar as aves comedoras de homens lá do lago Estínfano. O sétimo trabalho consistia em capturar o touro que aterrorizava Creta. O oitavo trabalho era domar os cavalos carnívoros de Diomedes. O nono trabalho era basicamente conseguir o cinto mágico da Rainha das Amazonas. Esse aqui era sinistro, tá? O 10º trabalho era roubar o gado gigante de 3 corpos do rebanho de Gerião. O 11º trabalho era conseguir as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. E o último trabalho de Hércules era capturar o Cérbero, que era o cão de 3 cabeças gigante que guardava o submundo. Talvez algum dia na sua vida você já deva ter presenciado ou visto de alguma forma uma neblina química se formando ou já formada. Mas afinal de contas, o que é que exatamente é essa neblina? Basicamente, essa neblina vai acontecer quando ocorre um contato entre a luz solar e os poluentes que estão no ar da atmosfera. Sendo alguns desses principais poluentes no ar, o óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos que são gerados ali na atmosfera. Então, resumidamente, o contato entre a luz solar e esses poluentes que estão no ar acaba gerando essa interação, fazendo com que essas substâncias sejam dissipadas em forma de uma névoa, gerando assim uma neblina química com o ozônio e partículas que estão aí na nossa atmosfera. Esse bichinho aqui muito fofo, que é considerado simplesmente o animal mais feliz do mundo, é chamado de cuca. E ele vive lá na Austrália, obviamente. Só que um ponto importante é que ele está ameaçado de extinção, simplesmente porque ele é muito feliz. Bom, não é só por isso também. Ele parece muito um ursinho de pelúcia, e por mais que não pareça, o maior parentesco genético deles, entre outros animais, é com os cangurus e com os ualabes, mesmo eles sendo esses bichinhos bem pequenininhos e muito fofos. Ele também é considerado como o rei das selfies, porque todo mundo que vai na Austrália acaba se deparando com o cuca e acaba tirando uma fotinha com ele tá sempre sorridente ali. Só que toda essa simpatia deles acaba prejudicando muito eles, já que eles estão em extinção por conta de destruição do seu habitat e também por conta de animais silvestres que acabam caçando eles. O contato humano também prejudica muito, porque mesmo que ele seja muito simpático com os seres humanos, às vezes os humanos não são tão simpáticos e acabam carregando os cucas para casa de uma forma que não pode ser feita, ou então dão alimentos que eles não podem comer e acabam prejudicando também o habitat deles, já que a gente sabe que ele é um animal raro de um lugar muito raro do mundo. Mas pelo menos ele vive sempre alegre, né? Mesmo que existam poucos no mundo, eles estão sempre bem felizes e simpáticos.
Você já reparou que muitos animais, quando olham para o espelho, não conseguem se reconhecer e saber que são eles mesmos ali no reflexo? E na realidade isso acontece com a maioria dos animais, até porque eles não têm algo chamado autoconsciência, que é algo que nós seres humanos temos, por exemplo, que é basicamente o senso de saber que eles são indivíduos únicos, que basicamente eles estão olhando para ele mesmo. Mas mesmo que sejam poucos, existem sim alguns animais que têm esse senso de autoconsciência, sendo eles grandes primatas como gorilas, chimpanzés, orangotangos e bonobos, e até mesmo golfinhos e elefantes. Além disso, algumas aves específicas também conseguem ver o próprio reflexo e reconhecer. Mas um cachorro, por exemplo, se olhar no espelho, provavelmente vai começar a latir para ele mesmo assustado, achando que é outro bicho. A Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais famosos da história. E essa escultura neoclássica colossal fica em um porto lá em Nova York. Mas o que muita gente não sabe é que ela foi um presente da França para os americanos. Esse presente francês aos americanos foi em homenagem ao centenário da independência dos Estados Unidos e também em homenagem à amizade e boas relações entre os dois países. E essa aparência dela feminina representa uma deusa romana chamada Libertas, que daí vem o nome Estátua da Liberdade. E o nome real da estátua mesmo é Liberdade Iluminando o Mundo, e ela representa um símbolo de liberdade, democracia e esperança para o povo americano. Muita gente acha que é mentira e que não existe, mas as plantas carnívoras realmente existem e sim, elas conseguem se alimentar de outros seres vivos, mais especificamente de insetos. Mas como que uma planta carnívora consegue se alimentar desses insetos? Os meios mais comuns que elas usam para atrair esses insetos é através do néctar que elas possuem e também de odores químicos que elas soltam ali que acabam atraindo eles. E existem alguns tipos diferentes de plantas carnívoras com armadilhas diferentes para comer esses insetos. Existem algumas que possuem armadilhas adesivas, em que basicamente os insetos tocam nelas ali e acabam ficando presos por conta de armadilhas pegajosas no corpo da planta carnívora. Algumas delas têm um formato parecido como se fosse uma jarra, em que dentro dela tem um suco gástrico ali, que quando um inseto entra dentro ele acaba sendo digerido e dissolvido vivo. Mas a mais comum que todo mundo conhece é aquela que tem uma espécie de boca, que acaba fechando quando o inseto entra em contato com ela. Além de outros tipos de armadilhas que outras plantas carnívoras também utilizam. Mas todas elas vão utilizar um sistema de enzimas digestivas que elas têm ali no corpo delas, que vai acabar dissolvendo e absorvendo os nutrientes daquele inseto que ela comeu. E o que acaba não sendo digerido, por incrível que pareça, elas conseguem até jogar fora. Graças a Deus elas não atacam seres humanos como a gente vê em filmes, por exemplo. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre chuva ácida, mas afinal de contas, como é que esse fenômeno acontece no nosso planeta? De forma muito simples, a chuva ácida é gerada por conta de poluentes que vão para a nossa atmosfera, sendo esses principais poluentes atmosféricos o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. E esses gases são gerados para a atmosfera principalmente através de fábricas, combustíveis fósseis que são queimados, petróleo, usinas, entre outros poluentes que a gente vê no dia a dia. Sendo assim, quando esses gases vão para a nossa atmosfera, eles agem de uma forma semelhante ao oxigênio e à água na atmosfera. Com isso, quando chove, esses gases se juntam ali com a chuva, gerando uma chuva ácida. E alguns grandes exemplos de consequências extremas que a chuva ácida pode causar é a corrosão de estruturas, a acidificação do solo e de corpos de água, além disso, danos significativos à fauna e à flora do nosso mundo. Um outro ponto muito importante é que esses gases poluentes, eles não necessariamente precisam afetar só através da chuva, eles também podem afetar o mundo através de chuvas de granizo, através de neve nas nevascas que ocorrem em regiões do mundo, e além disso, também podem influenciar através da poeira. Esse cara aqui conseguiu fazer uma das maiores cagadas da história da humanidade. O nome dele é Laszlo e ele é um morador da Flórida que em 2010 fez uma troca muito interessante. Ele estava com fome e queria comer uma pizza com sua filha, então ele resolveu comprar 2 pizzas e perguntou se o vendedor da Papa John's aceitava em troca 10 mil bitcoins. Nessa época, esses 10 mil bitcoins equivaliam a cerca de 40 dólares. E esse evento foi considerado a primeira vez que uma moeda virtual foi usada para comprar algo. Obviamente não dava pra saber nessa época que o Bitcoin cresceria tanto quanto é hoje. Só pra você ter uma ideia, se nessa época 10 mil valia 40 dólares, hoje em dia um único Bitcoin, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá valendo cerca de 577 mil reais. Aí se você for fazer a conta de 577 mil vezes 10 mil bitcoins, ele teria aproximadamente 5 bilhões 770 milhões de reais. Mas me diz aí, se você tivesse no lugar desse cara, você conseguiria dormir à noite pensando nisso?